Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Vou trazer aqui as últimas informações num canal sério, independente, de credibilidade, sempre com fontes na tela para vocês. Mendonça se cansa e levanta a voz dentro da Suprema Corte, que ecoa nos 4 cantos daquela sala. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal discutiu a regulamentação das redes sociais no Brasil, focando na responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo publicado pelos usuários. Durante a sessão, o ministro André Mendonça se insurgiu aos demais magistrados e pediu vista do processo, coisa que causou um grande alvoroço dentro da corte, né? Ressaltando preocupações sobre o risco de censura e a necessidade de diferenciar figuras públicas de cidadãos anônimos. No debate público, foi aí o pedido de vista, foi o motivo do pedido de vista de André Mendonça. Ele quer mais tempo para analisar o caso, para estudar melhor este assunto. Lembrando que André Mendonça, ele tem saído em defesa dos presos dos atos do dia 8 de janeiro sobre as suas condenações. Tem pessoas que estão presas que estão pegando até 17 anos de prisão. Ele diz, seguido aí pelo ministro Cássio Nunes Marques, que eles deveriam estar sendo julgados em primeira instância, não em última instância. Isso já causa aí uma estranheza gigantesca. E ele também se colocou aí diante ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, bateu boca mesmo, cara a cara, dizendo que a Suprema Corte estava invadindo competência, quando eles estavam debatendo sobre a descriminalização de porte de entorpecente. Mais uma vez ele levanta a voz. Mendonça destacou a importância de preservar a liberdade de expressão, mesmo diante de críticas que possam ser injustas ou ofensivas. Abre aspas. A democracia se faz pelo livre exercício público da razão e do discurso, ainda que emerecidos, injustos e até ofensivos, a honra, afirmou o ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça. Claro, muitas decisões dele foram sempre pelo lado justo, correto. Teve algumas que saíram um pouquinho fora, mas a maioria ele tem se colocado sempre à disposição. Verdadeiramente, ele está sendo um verdadeiro guardião da Constituição, pois o papel do Supremo Tribunal Federal é esse, ser o guardião da Constituição. Ele defendeu, André Mendonça, que críticas, mesmo ácidas, enriquecem o debate democrático, especialmente quando direcionadas a agentes públicos. O julgamento já conta com votos divergentes entre os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, que argumentou que a remoção de conteúdos, como calúnia e difamação, só deve ocorrer com ordem judicial, para proteger a liberdade de expressão. A remoção em caso de ofensa e crimes contra a honra não pode, a meu ver, prescindir de decisão judicial, declarou o ministro presidente do STF. Luiz Fux, por sua vez, defendeu que as plataformas devem ser responsabilizadas, caso não removam conteúdos ilegais após notificação. Mas pelo que nós vemos, isso já acontece. Por exemplo, a rede social de Elon Musk foi bloqueada por um tempo, porque ele se recusou aí a cumprir o mandado judicial, cumprir as ordens judiciais do magistrado, porque, segundo o dono do antigo Twitter, alegou que essas ações, esses mandados estavam indo fora da liberdade, estavam violando, aliás, a liberdade de expressão. Agora, no caso, Luiz Fux, ele citou exemplos como incitação à violência, o discurso de ódio, que devem ser retirados imediatamente. Concordo, isso sim. Já Dias Toffoli propôs a avaliação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente limita a responsabilidade das plataformas às situações de descumprimento de ordens judiciais. Ele considerou essa restrição inconstitucional, enfatizando a necessidade de maior controle. O pedido de vista de André Mendonça suspendeu temporariamente o julgamento,
Está mais do que claro, pessoal, que o André Mendonça, ele tem se levantado, lutado, como, por exemplo, lá no caso do pedido do advogado do Jair Messias Bolsonaro sobre o afastamento do atual relator dos atos do dia 8 de janeiro, ele foi o único a se levantar a voz e dizer, sim, eu concordo com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é vítima não deve ser relator aí de um caso que ele está comprometido, ou seja, a sua vida foi comprometida com respeito a ações que supostamente estavam sendo aí colocadas para ser um plano, né? Um plano para tirar a vida do do atual presidente da República, do seu vice e também do relator dos atos do dia 8 de janeiro. Foi o que disse aí, né, nas palavras dele, claro, o André Mendonça. Vale ressaltar que existe parado lá na mesa de Arthur Lira a PEC de decisões monocráticas, pois assuntos como, por exemplo, esse sobre a internet, sobre a regulamentação da internet, o que nós vemos, juristas, advogados já disseram que deveria ser debatido lá no Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional, e não pelo Judiciário, pois, sim, seria uma invasão de poder, uma invasão de competência. O próprio André Mendonça já indagou, já falei aqui para vocês, sobre um caso que eles debateram lá no Supremo Tribunal Federal, que é sobre a descriminalização de porte de entorpecente, onde claramente o André Mendonça disse ao presidente do Supremo, nós estamos invadindo competência de outro poder. Esta decisão, esta avaliação sobre o que deve ou não deve fazer, deve ser do Legislativo. Eles que têm esta competência. Por isso que o Rodrigo Pacheco, ele colocou lá no Senado para votação a PEC de decisões monocráticas, a PEC anti-STF, mandou para a Câmara, já foi aprovada na CCJ, mas está engavetada lá com o Arthur Lira. Nós esperamos que sim, que no ano de 2025, muitas coisas sejam verdadeiramente analisadas de uma forma correta, olhando sempre pelo povo brasileiro, porque diz na Constituição que o poder emana do povo e que principalmente a liberdade de expressão continua intacta, porque também está na Constituição, artigo 5º. Todo o brasileiro, todo cidadão tem o direito ao livre pensamento, à liberdade de expressão. Também é cláusula pétrea, Peço que você deixe o seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.